Oi pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos e ótimas, usando máscaras, evitando aglomerações e lembrando que ainda vivemos uma pandemia. Enquanto não tiver vacina, ainda é pandemia, então cuidem-se pessoal, né? Vamos aí, um salve aos cientistas, tomara que estão trabalhando pela humanidade para descobrir uma saída para esse pepino que a gente se meteu, certo? Então, pessoal, hoje começamos a última parte do nosso continente, do nosso conteúdo de grandes navegações europeias, certo? As últimas 2 semanas eu dei uma série de vídeos para vocês olharem sobre como foi a chegada, invasão e colonização dos portugueses no continente americano, que hoje a gente chama continente americano, que na época não tinha esse nome, né? Os nativos daqui não chamavam assim. E hoje, então, a gente vai ver a chegada dos espanhóis. Eu vou falar um pouco pra vocês sobre a chegada dos espanhóis a esse continente americano. Também vou deixar ali nas instruções das atividades o texto e as questões para vocês lerem sobre a chegada dos espanhóis ao continente americano. Certo? Então, vamos lá. Vocês lembram que a gente viu lá como foi essas grandes navegações europeias? Cristóvão Colombo, então, foi o primeiro navegador espanhol a chegar, o primeiro navegador a chegar no continente americano, achando que tinha chegado nas Índias, coitado do Cristóvão Colombo, né? Ele vai morrer achando que chegou nas Índias, né? E ele chega, então, a parte do continente americano que ele chega, que na época foi chamada de Hispaniola, é então o que hoje a gente chama de Ilha de São Domingos, que é esta ilha aqui, ó. Certo? Esta ilha, então, que hoje, nessa ilha tem os países que é Haiti e República Dominicana, na Ilha de São Domingos. E ali, então, os espanhóis começam a chegar outras expedições espanholas nessa região da Ilha de São Domingos, para dali partir para uma série de conquistas, então, e invasões do continente, dos povos, então, que já existiam nesse continente, que hoje a gente chama de América, certo? Em 1504, junto com uma dessas expedições, chega um jovem de 19 anos chamado Hernán Cortés. Certo? Hernán Cortés fica vivendo então nessa ilha de Hispaniola até que em 1519 ele vai ser recrutado para guiar uma expedição para dominar o território azteca. Então, em 1519, Hernán Cortés lidera uma expedição para atravessar o Golfo do México, certo? Essa região, atravessar aqui da Hispaniola, atravessar o Golfo do México e tentar conquistar esse território aztecas, que qual era o interesse então dos espanhóis no território aztecas? O ouro e a prata, né? Os metais preciosos que essas populações conheciam e usavam para tentar enriquecer quem? Lá o reino espanhol, certo? E aí, o Hernán Cortés, nessa expedição, ele vai se ligando o quê? Ele vai se dando conta de que este Império Azteca dominava uma série de povos na volta, certo? Tinha vários povos que eram dominados, subjugados pelo território azteca e pagavam impostos aos aztecas. E o Hernán Cortés vai falando com esses povos, vai falando e tal, até chegar ao objetivo dele, que era chegar em Tenochtitlán, que era a capital azteca, hoje em dia que a gente chama a cidade do México. Então, uma cidade aí, ó, bem antiga, né? Já existe desde antes da chegada dos espanhóis. E aí o que acontece? Hernán Cortés chega em Tenochtitlán, certo? Chegou em Tenochtitlán, então, chegando em Tenochtitlán, qual é a coincidência que deu? No mesmo ano que Hernán Cortés chega em Tenochtitlán, tinha uma profecia azteca de que os deuses viriam à Terra.
E aí chega um monte de gente, assim, de caravelas, né, muito diferente. Eles pensam, gente, confundem os espanhóis com os deuses dessa profecia, então tratam muito bem os espanhóis, né? Claro que com o tempo, assim, os astecas que não eram tontos foram se ligando, acho que esses caras não são deuses não, né? Não são deuses. E aí, lá pelas tantas, o Hernán Cortés, ele consegue aprisionar o imperador azteca, então, o Montezuma. O Hernán Cortés, ele tenta assim ir negociando, né, com o imperador azteca e tal, e com a população azteca para assumir para dominar esses povos e tal, através da diplomacia. Hernán Cortés, em 1520, ele se retira, tem que resolver algumas coisas na Espanha, deixa então um subordinado dele, né, para ficar tratando dessa questão. O que que subordinado faz? Num dia de festa dos astecas, ele simplesmente mata 6.000 astecas, certo? O Hernán Cortés, quando volta em 1521 para Tenochtitlan, ele fala, o que que você fez? Ferrou com tudo, tava indo aqui na diplomacia, o clima estava um pouquinho tenso em Tenochtitlan, certo? Os espanhóis então se retiram de Tenochtitlan por causa desse clima tenso, né? Afinal mataram um imperador e mas lembrem que eu falei no início, os astecas eles dominavam uma série de povos na volta. O que o Hernán Cortés faz? Ele vai falar com esses povos da volta, falando com esses povos da volta, então, e negociando com esses povos da volta, ele se alia com essas populações e eles atacam Tenochtitlan. E então, em 1521, Tenochtitlan cai e os astecas, os espanhóis, eles dominam o território azteca. Depois eles vão migrar mais para o sul e dominar também o território maia, tudo isso com uma série de batalhas sangrentas. Dominando o território azteca, território maia, o que acontece? Se cria nessa região o vice-reino de Nova Espanha, certo? Então, como é que a Espanha faz para administrar esse território colonial que ela estava invadindo? Vai criando uma série de vice-reinos, certo? Esses vice-reinos, então, tinham um administrador, que era mandado pela coroa espanhola, que tinha que tentar dominar esses povos e extrair o ouro desses povos para levar para a Espanha para enriquecer, ou então plantar e fazer plantações nessas regiões e escravizar, então, a população local para trabalhar para enriquecer a coroa espanhola. Certo? Só que, além de dominar a América Central, os espanhóis também queriam dominar a América do Sul. Na América do Sul. Então, em 1519, a Espanha vai estabelecer uma cidade chamada Panamá. Que hoje temos o quê? Temos o Panamá, né? Existe um país aí chamado Panamá. No Panamá, então, a partir ali do Panamá, eles vão começar a tentar dominar o sudoeste do continente da América do Sul, certo? Da parte sul do continente americano. A partir do Panamá, numa série de expedições. E aí, o que acontece? O encarregado, então, foi Francisco Pizarro, certo? Francisco Pizarro não foi nada cortês, então não jogou com diplomacia. Francisco Pizarro já foi mais armado para a guerra direto. Só que ele não chega assim. E lembrem, qual é a população que existia no sudoeste da América? Tempão. Os incas, certo? Então não foi assim, numa primeira expedição, que o Francisco Pizarro chega em território inca. O Francisco Pizarro, então, vai fazer uma primeira expedição. Não vai achar os incas, né? Não vai achar nada nessa primeira expedição. Aí falta água, falta comida, ele volta ao Panamá, pega, olha só, a gente vai precisar de mais mantimentos, né? A gente vai precisar se munir melhor para ir caminhando para o sul. E aí eles fazem uma segunda expedição, em 1526 até 1528, chegam à cidade de Tumbes. Nessa cidade de Tumbes, então, eles encontram a população, ficam sabendo que
realmente tem ouro nesse Império Inca, né? Daí eles voltam para a cidade de Panamá para se munir aí, se preparar melhor para essa conquista, né, e invasão desse território. Em 1528 e 29, uma nova expedição, então, passam por tudo, já que já conheceu o caminho, né, para tentar dominar o território. Chegando na cidade de Tunis, Pizarro e sua expedição se dão conta do quê? Que a grande parte da população da cidade tinha morrido. Morreu do quê? Vocês vão se perguntar. A grande parte da população dessa cidade, então, morreu de uma doença que causava manchas na pele. Então, aí a gente volta a uma primeira questão que eu passei para vocês lá no início do ano, lá no início da pandemia, que é grande parte da mortalidade dos povos nativos da América ocorreu por causa de doenças trazidas pelas populações europeias que os nativos daqui não tinham imunidade para isso. Então não foi só a arma de fogo e essas guerras de conquista, mas também essa não imunidade das populações daqui, ou seja, essas doenças que os espanhóis, europeus, franceses, holandeses, os europeus, então, né, ingleses e tal, tinham como gripe, varíola, sarampo, que as populações aqui morreram. Boa parte da população de Tunis, então, morre de varíola. Inclusive, quem tinha morrido? Quem? O imperador Inca. A Yuana Capac, certo? E aí, o que acontece? O Império Inca entra em guerra por uma disputa pelo trono entre os dois filhos, Atahualpa e Huáscar. Com isso, Francisco Pizarro, armado com cavalaria, 168 homens, armado de arcabuces, que eram as armas de fogo da época, vai entrar em guerra com Huáscar, que tinha um exército de milhares de homens. Francisco Pizarro ganha. Ele consegue capturar o imperador, então, e ele diz assim, olha só, povo Inca, a gente capturou o imperador de vocês. E ele estava preso lá, numa sala enorme de 7 metros por 5 metros. E aí o imperador fala assim, olha só, vamos tentar combinar um negócio aqui. A gente enche essa sala com ouro. E vocês me libertam e vão embora. O Francisco Pizarro falou, tá, aceitamos o trato. Demorou 5 meses para os incas conseguirem encher de ouro aquela sala. E os espanhóis, então, derretem esse ouro e carregam esse ouro para a Espanha e fazem o quê? Libertam o Atahualpa? Não, eles matam o Atahualpa. Nisso, o Huáscar já tinha morrido também nessa série de guerras. Então, os espanhóis, o que fazem? Eles colocam o Manco Capac numa aliança com eles para governar o Império Inca. Só que eles queriam, assim, mandar no Manco Capac, o Manco Capac lá pelas tantas da conta. Eu não vou obedecer esses espanhóis. E aí começa, assim, em 1533, começa uma série de guerras, então, de resistência inca a esse domínio espanhol coordenado pelo Francisco Pizarro. Até 1572, cerca de 8 milhões de incas morreram nessas guerras. E os espanhóis só vão conseguir, então, dominar a região que era do Império Inca quando derrubam o último imperador inca, Tupac Amaru. Vocês já ouviram falar desse nome? Tupac Amaru. Lembrem que tem um rapper estadunidense, o Tupac, né? Que ele tem esse nome, inclusive, em referência ao Tupac Amaru, que foi o último imperador inca a resistir contra o domínio espanhol. Então, toda essa... E aí se instala o quê? Se instala um outro vice-reino. Então, vocês podem ver que, ao ir dando essas conquistas espanholas, eles vão instalando essa série de vice-reinados para a administração política desse território colonial.
E claro que toda essa ocupação, toda essa invasão espanhola na América, ela não ocorre sem resistência das populações nativas. Resistências que a gente pode ver que geram tensões e violências até hoje em dia. Porque não é simplesmente assim se render para um outro que vai chegar aqui e nos dominar, né? Então a resistência, ela vai fazer parte de toda essa história da América e não à toa a gente é uma população, nós enquanto americanos e descendentes desses nativos americanos, então somos uma população marcada por um passado extremamente violento e com uma violência extremamente naturalizada devido a todas essas invasões que a gente sofreu dessas populações europeias, né? Do homem branco, então, europeu, vir e querer impor sua cultura para explorar a população e as terras daqui para enriquecer a Europa, certo? Então, acho que é isso. Qualquer dúvida, me perguntem, se cuidem, usem máscaras, evitem aglomerações, ainda estamos numa pandemia e questões. Colocarei as questões junto com o texto que eu vou pôr na descrição da atividade. São questões, então, que vocês têm que fazer. Eu vou dar visto e depois vou fazer um vídeo de correção. Certo? Abraços! Quer dar oi pro vídeo, câmbio?